Fizemos essa leitura juntos. E agora vamos abrir novamente a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 2. E eu lerei o texto novamente. E ouça o texto com reverência e com atenção. Tente ver como estas palavras relacionam-se com você mesmo, com sua vida, com a forma como você caminha aos olhos de Deus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, verso 11, capítulo 2, verso número 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, isto é, dos dois lados, dos dois extremos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que Deus abençoe esse texto ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tem um restaurante aqui no Caiçara que é de comida árabe, descendo a rua Belmiro Braga. Aí outro dia eu fui lá, esquina com a rua Manhumirim. Aí eu fui lá outro dia e a senhora é uma senhora libanesa, muito amiga da irmã Marlene, que é membro da nossa igreja, e muito simpática. Então a gente estava lá comendo quibe cru, coalhada, essas coisas assim, com pão sírio. É hora de falar dessas coisas? Acho que não. E aí ela sentou na mesa com a gente e a gente começou a conversar, e ela contando a história de quando veio para o Brasil, de como foi a vida, as dificuldades de chegar no país na década de 80, sendo uma estrangeira e tudo mais e tal. E aí a conversa acabou caminhando sobre a questão, ou as questões que se relacionam ao Oriente Médio mesmo, à Síria, ao Líbano, ela é libanesa, de Beirute. E enquanto conversávamos, um dos temas que falamos foi a violência que existe naquele lugar, naquela região do mundo. Nunca foi uma terra de paz, sempre foi uma terra de guerra. Eu fiquei com essa ideia na cabeça. Outro dia, passados alguns dias, eu estava em casa e para o jantar eu fui fazer macarrão. Macarrão é coisa que dá para confiar para a gente fazer, porque é só cozinhar, né? Mas para ficar inspirado, eu coloquei música italiana. Eu falei assim, eu vou ficar inspirado para fazer esse macarrão. E aí eu fiquei ouvindo música italiana, aquelas músicas divertidas que você fala uma palavra, o outro fala uma, e você tem que falar as duas, depois as três, já entendeu. Mas enquanto eu estava nesse momento aí, entre aspas, divertido, ouvindo música italiana, fazendo macarrão, olha que bobagem, mas me atingiu o pensamento, e eu não sei se você pensaria nisso, mas como a Itália é um país violento, já parou para pensar nisso? Quantas mortes, a máfia italiana, como ela é forte lá, e quantas pessoas têm que pagar para ser protegidas pela própria máfia, da própria máfia. E se não faz isso, são mortas, são liquidadas de forma terrível. Aquele pensamento me espantou. Violência. Passados mais alguns dias,
assistindo o noticiário, o Brasil é um dos países em que mais há assassinatos, homicídios do mundo. 50, 60, 70 mil pessoas por ano são assassinadas no Brasil. Meu Deus! E quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa em terra ensolarada, a gente pensa em gente alegre, a gente pensa no nosso povo, a gente não pensa na violência, mas ela está ali presente. Violência ali, violência lá. Se você olhar por essa perspectiva, entendeu a ideia? Se você olhar por esse ponto de vista, onde não existe violência no mundo? Quando alguém comenta que o bandido entrou na casa da pessoa, a gente lamenta. O carro foi roubado, o retrovisor foi roubado. A gente fala assim, não, esse bairro é assim mesmo. E qual bairro não é assim mesmo? Ah, o Caiçara é muito perigoso. E qual bairro não é perigoso? Sabe, irmãos, esses pensamentos fazem-nos perceber que existe algo latente, que existe algo presente na humanidade, que é algo muito ruim, algo muito violento, algo que coloca as pessoas umas contra as outras. Vou dar alguns outros exemplos disso. Você já foi ao estádio de futebol e você se sente parte daquela torcida, não é verdade? E aquele clamor, aquela emoção, aquele envolvimento te une e você se sente... Não é verdade? Olha, eu nunca dei muita bola, né, pai? Mas meu pai me levou no estádio, gente. E eu não conseguia prestar atenção no jogo. Juro para os irmãos que eu não conseguia. Mas que quando vinha aquele grito e todo mundo pulando, e quando faz a onda assim, que todo mundo tem que... Quem quer ficar fora daquilo? Quem não se sente parte daquele grupo de pessoas na comemoração e às vezes até no xingamento? Existe um sentimento de unidade, de união, de ligação, mas que é uma coisa muito embaçada, muito frágil, porque existe um sentimento na torcida do Cruzeiro, o mesmo sentimento que existe na torcida do Atlético, mas não uns com os outros. Saem do estádio, se pegam na rua e brigam e vai todo mundo para a polícia, e de vez em quando a gente vê notícias de gente que morreu nessas brigas de futebol. Não é verdade? Não sei se algum dos irmãos tem isto, mas existem algumas pessoas, inclusive crentes, que têm uma afeição pelos seus partidos políticos, seja de qual espectro for, quase violenta. Já notaram isso, irmãos? Que para defender o seu partido, a pessoa toma uma proporção, desfigura-se, muda a cor do rosto, muda o brilho dos olhos, muda o tom de voz. Só eu observei isso, irmãos? Existe uma tentativa de irmandade. Tentativa essa que só faz agravar, só faz revelar o que existe de pior neste sentimento humano. Sabemos, porque a Bíblia nos revela, que essa agressividade, que essa violência não vem dos times, não vem dos partidos, vem do fato que o ser humano está à parte de Deus. Mas nós tentamos remendar estas coisas com as nossas próprias bandeiras, com os nossos próprios curativos. Repito outra vez, partidos, times, conseguem reunir um grupo de pessoas, e dentro daquele grupo existe paz. Vou dar mais um exemplo para os irmãos, se me permitirem. Quando a gente pensa, e de vez em quando a gente assiste filmes, e no Brasil se faz filme, se faz seriado, tem seriado no Netflix, tem filme passando na TV aberta, tem filme passando na TV paga, sobre a corrupção, e a gente assiste esses documentários, esses filmes, esses seriados que falam sobre como a corrupção funciona, não é verdade? Já assistiram, irmãos? Quando a gente assiste um noticiário, explica como funcionam os esquemas de lavagem de dinheiro dentro do Brasil, quem de nós não se sente frustrado? Não nos sentimos, irmãos? Nos sentimos desapontados e perguntamos, será que tem algum jeito de mudar isso? Eu pergunto para os irmãos, tem algum jeito, irmãos, de mudar isso? Será que se a gente votar todo mundo no candidato tal, ele vai mudar isso? Será que se a gente fizer uma grande revolução, depor o governo, colocar um outro governo, isso já aconteceu na história do Brasil algumas vezes, resolve alguma coisa, meus amados e queridos irmãos? Não.
O apóstolo, no texto que nós estamos lendo, tenta descrever exatamente esta condição. Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ele está dirigindo-se àqueles que não eram judeus, por isso ele fala gentios na carne, chamados incircuncisão, naqueles tempos estáveis sem Cristo. Eu grafei as expressões que ele usa: sem Cristo, separados, estranhos, não tendo esperança, sem Deus no mundo, estáveis, ele diz, longe. Este é o quadro. Nós, humanos, tentamos tampar o sol com a peneira, distrair, ocultar, ainda que temporariamente, com as nossas propostas de solução. Eu já compartilhei com os irmãos. Inglaterra e França passaram quase que a Idade Média toda em guerra, um país contra o outro. Depois que terminou a grande, você já ouviu falar dela, Guerra dos 100 anos. Já ouviu falar disso? Imagine uma guerra que dura 100 anos. 116 anos, para ser exato, ela durou. Mas o nome ficou Guerra dos 100 anos. Quando ela acabou, o rei da Inglaterra, o rei da França, assinaram um documento chamado o Grande Acordo da Paz Perpétua. O que significa perpétuo? Definitivo, irremovível. Eles assinaram o Grande Acordo da Paz Perpétua para 43 anos estarem em guerra, 43 anos depois estarem em guerra novamente. Essa separação, essa violência, esta agressividade uns contra os outros, esta disparidade que existe nas nações, na sociedade, no nosso bairro, esse sentimento humano, o apóstolo Paulo fala, é estar sem Cristo, separado de Deus, estranho às promessas de Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, longe, ele diz, longe de Deus. Não precisamos pensar na guerra dos países não, meus irmãos. Todos nós aqui conhecendo pessoas que vivem em constante guerra. Tem que ter sempre um inimigo novo. Tem que ter sempre uma causa nova para se empenhar. Tem que estar sempre em guerra contra si, contra alguém, contra algo. E diz-nos finalmente a Bíblia, a humanidade toda está em guerra contra Deus. Salmo 2. Porque se agitam as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra conspiram uns com os outros, dizendo: livremo-nos de Deus. Entretanto, ele mesmo escreve: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso número 14, ele diz: ele, Jesus, é a nossa paz. Paz, primeiramente, com Deus. Reconhecendo nós que estávamos em rebelião contra Deus, em Cristo nós tornamos a ter paz com Deus, nos reconciliamos com Deus. Paz conosco próprios, saber que somos perdoados. Quantos irmãos, quantas irmãs, quantas pessoas vivem as suas vidas sofrendo por causa de erros, por causa de pecados cometidos. E olhamos para Jesus Cristo que nos perdoa, é paz conosco próprios. Paz no passado, na consciência, paz no presente, por saber que Jesus Cristo está cuidando de nós, paz no futuro, por aquilo que Ele tem para nós preparado. Ele, Jesus, é a nossa paz. No final do verso 15, Ele é a nossa paz. No final do verso 15, o apóstolo Paulo diz que Jesus fez a nossa paz. Todos nós conhecemos algumas pessoas que praticam o espiritismo, uma religião muito triste, uma mentira dos demônios para enganar as pessoas, porque as leva a apostar que depois de morrer é possível consertar as coisas, quando a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. A mentira, uma das mentiras do espiritismo é que é possível ir melhorando ao longo de uma quantia indefinida de tempo. Você vai e volta, e vai e volta, e vai e volta.
e depois de passar por esse processo de ida e regresso, muitas vezes culminará, esperam eles, na paz. A mensagem do Evangelho é que a paz já está feita. A paz já está feita. Jesus Cristo fez a paz. E ele ainda diz, na morte, na cruz, ele derribou a parede, ele aboliu a lei dos mandamentos, fez a paz, reconcilia ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo ele, permita eu ressaltar isso no verso 17, evangelizou a paz. É a palavra de Deus, meus irmãos. É o Evangelho que verdadeiramente promove a paz entre as pessoas. É verdadeiramente a palavra de Deus que restaura, que beneficia. É a palavra de Deus que realmente promove a paz que Cristo já fez. Houve, alguns anos passados, uma guerra entre o Chile e a Argentina. A gente nem sabe disso. Uma guerra entre o Chile e a Argentina para definir onde ficaria a fronteira dos dois países sobre as montanhas da Cordilheira dos Andes. Não pense que isso é mera questão de implicância, não. Aquelas montanhas são riquíssimas, então quem fica com um pouquinho para lá, fica com o que está lá e embaixo de lá. Quem fica com um pouquinho para cá, compreendeu? Guerra. A guerra durou alguns anos, inclusive. Quando finalmente decidiram onde seria a fronteira, e é até hoje, os dois países derreteram os seus canhões e com o ferro derretido construíram uma imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não que ele aceite imagens, mas fizeram. Imagem que foi posta exatamente no meio de um ponto da fronteira, metade para o Chile, metade para a Argentina. A estátua chama-se Cristo, o Redentor dos Andes. E a placa ali subscrita diz: converter-se-ão, que chique, hein? Converter-se-ão em pó estas montanhas, antes que finde a paz jurada aos pés de Cristo. Não estamos pensando somente nisto, mas estamos afirmando que somente em nome de Jesus Cristo, e somente tendo Jesus Cristo como fundamento, verdadeiramente existe paz. A União Soviética foi o primeiro Estado ateu do mundo, que promovia, que insistia, que trabalhava para convencer as pessoas de que Deus não existe. Havia um grande problema na União Soviética, depois eu fui saber, porque os juramentos nos tribunais, muito frequentemente, as pessoas juravam em falso na corte. Perjúrio. Mentiam no tribunal, no processo, porque não havia autoridade nenhuma que havia de julgá-las pelas suas mentiras, não havia consequência fatal. Não existe Deus. As coisas entram em colapso, em desordem. E a gente vive num tempo um pouco parecido com isso. A cruz destrói a inimizade. A carne de Cristo sofre o castigo da lei. O sangue de Cristo sela o pacto real da salvação. Eu quero considerar estas verdades e extrair daqui algumas lições simples. A primeira, irmãos, é que a igreja do Senhor, porque Jesus Cristo faz a sua paz, Jesus Cristo evangeliza a paz, Jesus Cristo é a paz, paz essa que se concretiza nas igrejas do Senhor. Não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ocasionalmente, alguém que visita a nossa igreja fala assim: é tão bom estar nessa igreja, parece uma família. E a gente gosta, porque é um carinho no coração quando a gente ouve isso. E parece, não, irmãos, é uma família. É uma família de Deus, é a família de Deus. Deve ser a igreja, deve a igreja viver à altura daquilo que Cristo por nós fez. Na mesma carta, o apóstolo Paulo escreve assim, não precisa consultar, mas peço que ouça: rogo-vos eu,
o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, agape, amor sacrificial, amor abnegado, amor altruísta, esforçando-vos, ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Veja que coisas ele fala que dizem respeito à nossa vida aqui enquanto igreja do Senhor. Humildade, longanimidade. Alguém me diz o que é longanimidade? Uma paciência longa, um longo ânimo, uma boa vontade, uma boa disposição. É preciso humildade, ele diz, é preciso longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Mas não é isso aqui, quando a mãe brava ou alguém bravo diz assim, eu não suporto, eu não te suporto mais. Não. A palavra suporte aqui empregada significa auxílio. Auxiliando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, isto é, criteriosamente, objetivamente, esforçando-vos diligentemente por preservar uma unidade que não é de time nem de partido, mas do Espírito, uma unidade espiritual. Eu li essa semana um pastor no estado de Illinois, nos Estados Unidos, chamado Brian Bell, bom nome, e ele tinha 4 irmãs pequenas, mais velhas que ele era o caçula, e indo os 5 no banco de trás, naquele tempo podia fazer isso, o sonho do jovem Brian Bell, e antes de eu mencionar isso, lembre-se sempre que as crianças não são convertidas, viu gente? De vez em quando as pessoas têm uma coisa com que criança fala, vai com calma. O sonho do menino era fazer as 4 irmãs chorarem ao mesmo tempo. Porque ele fazia uma chorar, fazia a outra chorar, mas as 4 ao mesmo tempo ele nunca tinha conseguido. E então, enquanto estavam os 5 no carro, ele passa o braço por trás e belisca uma bem na poupança. Cutuca a outra. Chega no ouvido de uma e sopra qualquer bobagem. E por fim consegue fazer as 4 chorarem. Elas choram, ele ri. Mas ele relatou ter aprendido uma lição muito importante naquele dia. Porque o pai viu aquela cena e falou assim, menino, desce. O menino desceu do carro. As irmãs comemoraram. Ele chamou uma delas e falou assim, fecha a porta. Ela fechou. E o pai deu partida e saiu. E aí as meninas rapidamente começaram a chorar. Mas não por aquilo que tinha acontecido. Mas chorando, pedindo ao pai, deixa ele voltar para o carro, pai. Não faça uma coisa dessa. Então o pai parou o carro, voltou, pegou o menino que estava ele também chorando. O pai conseguiu fazer os 5 chorar. Colocou o menino outra vez dentro do carro e disse o seguinte, vocês são irmãos. Só isso já bastava. Vocês são irmãos. Precisam uns dos outros. Nós somos irmãos. E precisamos uns dos outros. Veja, outra vez o texto diz, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não são minhas palavras, são palavras do apóstolo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No vínculo da paz. Ah, pastor, mensagem utópica? Não, irmãos, utópica absolutamente não. Estou falando de usufruirmos aquilo que Jesus Cristo já adquiriu para nós.
Estou falando de vivermos aquilo que para viver já fomos chamados. Houve um professor que tive no seminário e uma das coisas que aprendi dele é que a igreja, ele afirmava, é igualzinha à Arca de Noé. Faça um exercício de imaginação. Já parou para imaginar como era dentro da Arca de Noé? Tinha janela? E o que acontece quando não tem janela? O ar não circula. Que tipo de ar tinha dentro da Arca de Noé? Eu pergunto aos irmãos. Fresco das montanhas. Umidade, calor, mau cheiro, infiltração, trabalho. Ninguém foi na arca de passageiro, foram todos para trabalhar, alimentar os bichos, recolher o alimento já processado, tampar, se houve qualquer entrada de água, tampar aquilo com piche e esvaziar a baldes. Ninguém, não foi um cruzeiro, não foi uma viagem daquela que você vê na televisão do Royal Caribbean International, não foi aquilo não. Foi uma viagem de trabalho. Mas o professor que eu tive falou assim, apesar de tudo isso, dentro é melhor. Não é melhor, irmãos? Apesar de tudo isso, dentro é melhor. Quando há, e eventualmente pode haver, manifestações dessa maldade que há dentro de nós, quando ferimos, quando somos feridos, lembremos-nos de nos, com toda humildade e mansidão, e com longanimidade, ajudando-nos uns aos outros, nos esforçarmos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um segundo sentido, uma segunda aplicação que eu quero extrair para esta mensagem da manhã. Nós, como Igreja do Senhor, não somente devemos viver aquilo que o mundo não pode viver, reconciliação, paz e verdadeiro amor fraternal, familiar. Não somente isso, irmãos, mas nós devemos levar esta mensagem de paz e de salvação ao mundo que nos circunda, começando pela Rua Gardênia. Há quem se iluda no mundo em que nós vivemos que uma revolução de direita ou que uma revolução de esquerda vai resolver alguma coisa. Há quem se iluda no mundo em que nós vivemos que se prevalecer uma religião ou que se prevalecer uma filosofia, o mundo vai melhorar. Há quem se iluda no mundo em que nós vivemos que é possível alguma saída sem Deus que conserte o mundo. Vocês já repararam como as pessoas olham para a Operação Lava Jato, algumas, nem todas, é claro, com uma aura de salvação, como se ela fosse, coitada, resolver a situação do nosso país. Não vai. A Igreja do Senhor, este é o quartel da revolução. Os crentes em Cristo faremos verdadeira mudança no mundo, fazendo refulgir a luz do Evangelho enquanto esperamos Jesus Cristo vir nos buscar. Vejam, meus irmãos, que esta tem de ser a nossa compreensão. Esta tem de ser não somente a nossa compreensão, mas a nossa clareza de entendimento diante do texto que lemos, diante daquilo que Cristo fez por nós na cruz, diante do Evangelho e de como Ele a nós chegou. Nós temos que compreender que o que Deus espera de nós é que compartilhemos a mensagem do Evangelho com aqueles que não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Eu ofereci aos irmãos, e eu peço que não agora, mas depois, leia o editorial do boletim de hoje, porque eu conto a história de um homem de Deus chamado John Harper, e eu escrevo: John Harper, herói da fé. Foi chamado ele era um pastor batista inglês, viúvo, e eu preciso mencionar essa informação. Foi chamado para pastorear uma grande igreja na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e a igreja, querendo agradar
seu pregador, seu pastor, adquiriu uma passagem de segunda classe no RMS, Royal Merchant Ship, navio real comerciante, Titanic. Domingo passado, 106 anos que aquele navio afundou. John Harper, pastor, pregador do Evangelho, por ser viúvo e por ter uma filhinha pequena, na hora do naufrágio ele tinha o direito de embarcar num dos botes salva-vidas. Sendo um passageiro de segunda classe, não demorou muito a lhe ser oferecido o acesso a um bote salva-vidas. Ele pega a menina, coloca no colo de um oficial, não entra no bote, mas sai pelo navio correndo e pregando a ricos e pobres e a tripulação que crescem em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Se colocou numa posição alta e gritava: mulheres, crianças e não crentes primeiro. Porque os crentes, ele compreendia, estavam prontos para partir, os não crentes não. Correu a muitas pessoas pessoalmente, falando com elas: crê no Senhor Jesus e serás salvo. No momento em que o navio já estava com a polpa entrando na água, quando nós sabemos que a orquestra tocava alguns hinos, ele se ajoelhou com aquelas pessoas que tinham crido em Jesus e orou com elas. E depois de orar, entrou no bote salva-vida. Você conhece a história? Pulou na água gelada e começou a nadar as pessoas que estavam prestes a morrer, dizendo a elas: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Nadava a outra e dizia: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Nadou a um jovem e disse a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E ele disse: eu não quero saber de Jesus. Eu não estaria nessa situação se Deus se importasse comigo. O pastor tira o seu próprio colete salva-vidas, coloca naquele rapaz e diz: você precisa disso mais do que eu. Sai nadando a outras pessoas, volta àquele rapaz, insiste com ele novamente, pede para orar com ele, e depois de orar, seu corpo desceu e a sua alma subiu. Aquele jovem foi quem deu testemunho: eu fui a última pessoa que John Harper ganhou. E nós? E nós? E nós, irmãos e irmãs, e nós que conhecemos a mensagem, que conhecemos a mensagem de que Cristo é a nossa paz, e nós que conhecemos a mensagem de que Cristo fez a paz, e nós, meus irmãos e irmãs, que conhecemos a mensagem de que Cristo prega a paz, nós, irmãos, recebemos uma salvação do mesmo tamanho que a de John Harper. Cristo não morreu mais por ele do que por nenhum de nós. Devemos então, irmãs, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Nos lembrar que há tantos que não conhecem o Evangelho do Senhor, a quem nós devemos testemunhar esta mensagem. Terceira lição que eu quero extrair deste texto é quando o apóstolo Paulo escreve que somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício da igreja, o edifício espiritual da igreja, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E eu extraio daqui apenas um ponto que eu quero que você guarde em seu coração. Devemos, como igreja do Senhor, viver esta paz. Devemos, como igreja do Senhor, levar adiante esta mensagem de paz. E devemos, irmãos, como igreja do Senhor, buscar este crescimento que Deus a nós propõe. São 3 lições que nós extraímos do texto de diferente sentido para a nossa vida. Nós devemos, irmãos, buscar crescer
como santuário do Senhor. Buscar que nossa fé torne-se mais ativa. Buscar que nosso testemunho seja mais reto. Buscar crescer no conhecimento de Deus, nosso Salvador. Buscar estar mais firmes no nosso compromisso cristão do que ele era há pouco tempo atrás. Isso é crescer. Talvez alguém pergunte: pastor, o que é crescer espiritualmente? É isso, simples assim. Você perceberá em sua vida maior semelhança com Cristo, no seu caráter, no seu temperamento, no seu comportamento, nas escolhas que você faz, nas palavras que você usa, no que sente, no que pensa. Você perceberá a presença, a influência bendita de Jesus. Casais, marido e mulher, normalmente eles ficam parecidos uns com os outros ao longo do tempo. Já repararam isso? Hábitos, cacoetes. Alguns ficam até fisicamente parecidos. Por isso que o Jota é cada dia mais bonito. Intimidade, irmãos. Proximidade. Caminhada um com o outro. Não somente em casamentos, não. Filhos herdam traços dos pais, não herdam? Amigos absorvem hábitos uns dos outros. A gente parece chuchu, pega o gosto do que está do lado. Devemos, irmãos, cercar-nos do Evangelho para que pareçamos com Jesus. Devemos buscar pensar em Jesus o dia inteiro. Devemos procurar ler a palavra de Deus, orar. Desligue aquela música boba, escute uma música de louvor ao Senhor. Desligue aquele louvor bobo, busque um louvor de qualidade. Ouça a Bíblia gravada para que ela entre no fundo do fundo da sua mente e do seu coração. Você perceberá, eu lhe asseguro, em tempo, não muito, mudança. E você olhará para si próprio e dirá: gente, eu estou parecendo um pouquinho com Cristo. Vivamos esta paz que Cristo para nós adquiriu. Levemos esta mensagem de paz às pessoas do nosso convívio, irmãos, nos esforços coletivos da igreja, e cresçamos como santuário do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.